Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje eu trago relatos surpreendentes e aterrorizantes. Mas antes disso, se você visita o canal pela primeira vez, eu convido que você possa se inscrever, deixar sempre o seu like em cada vídeo, ativar o sino de notificações para que o YouTube possa sempre avisá-lo quando tiver vídeos novos aqui no Relatos do Frank. Eu peço que você possa ajudar o canal a chegar a 50 mil inscritos. Então por isso, eu conto com todos vocês que possam deixar o seu like e também compartilhar esse conteúdo. Dito tudo isso, vamos para as histórias de hoje. Saudações, eu me chamo Casimiro, eu sou caminhoneiro há mais de 2 décadas e quero compartilhar uma experiência tão aterradora e bizarra que trouxe sequelas psicológicas para um dos envolvidos. Tudo aconteceu no interior do Ceará, mas eu sou de Campinas, São Paulo. Era o ano de 2015 e eu tinha que fazer uma entrega de materiais inflamáveis. Eu estava acompanhado de 2 colegas de trabalho, aqui vou chamá-los de Gabriel e Vitor. Estávamos viajando em comboio desde Minas Gerais e tínhamos o mesmo destino. De vez em quando nós nos comunicávamos pelo rádio. A viagem estava sendo tranquila. Antes de chegar no Ceará, nós dormimos em um pátio de uma construtora e seguimos viagem no dia seguinte. O dono da construtora era muito amigo do Vitor e ele disse que não haveria problema em passar a noite ali. No dia seguinte de manhã, seguimos nossa viagem. Com o passar das horas já estávamos no estado do Ceará. Por volta da 1h da tarde, o Vitor, que estava na minha frente, começou a diminuir a velocidade. Ele me chamou no rádio e disse que a BR estava interditada, pois havia manifestação, e avisou mesmo para Gabriel, que vinha logo atrás. Nós paramos totalmente o veículo no acostamento. Eu desci do caminhão e vi que à frente havia uma fila de veículos e caminhões. O motivo de tudo é que havia uma manifestação com pessoas que moravam naquele perímetro. Eles queimaram pneus no meio da pista e colocaram grandes troncos de árvores, impedindo todo mundo de passar. A gente ficou indignado. Aquilo poderia prejudicar muito o meu trabalho e eu até poderia pagar uma multa devido a fazer entrega atrasado. Como eu sabia que não iriam liberar a pista tão cedo, eu aproveitei para fazer um café na parte de trás do caminhão e chamei o Gabriel e o Vitor para merendarem comigo. A gente ficou ali conversando, tomando café e vendo toda aquela movimentação. O céu estava meio nublado nesse dia, parecia que ia chover. Estava naquele chove não molha. Nós estávamos ali conversando e perguntando a que horas iriam terminar tudo aquilo. Foi quando de repente nós vimos chegar a tropa de choque. Um deles olhou para a gente e disse: "É melhor vocês entrarem no caminhão." Sem pensar 2 vezes, eu, Vitor e Gabriel entramos todos no meu caminhão. Nós vimos que a polícia começou a jogar bombas de efeito moral para dispersar os manifestantes. Um grande vapor de fumaça branca emergiu do solo e começou a tomar conta de todo lugar. Já não era mais possível ver o asfalto negro, mas se podia ver pessoas correndo para todos os lados. Nós 3 estávamos ali na cabine, com todos os vidros fechados. Foi quando de repente nós começamos a ver coisas estranhas. Nós vimos correndo e passando rente ao caminhão, criaturas de mais ou menos 1,20 m de altura, com peles marrons oleosas, com chifres de bode, olhos grandes e totalmente negros. Estavam totalmente sem roupas e corriam com um galho de árvore na mão, fazendo barulhos estranhos como se fossem bodes. Talvez muitas pessoas possam pensar que foi uma alucinação devido aos gases jogados pelos policiais, mas a cabine do meu caminhão estava totalmente fechada, impossibilitando qualquer tipo de inalação. Não era somente eu que estava vendo aquilo. Vitor e Gabriel estavam vendo a mesma coisa, boquiabertos, e perguntamos o que eram aquelas coisas. O mais estranho é que os policiais pareciam não estar vendo aquilo. Aquelas criaturas passavam em frente a eles, mas eles não reagiam e nem se assustavam. O pior foi quando, do meio da fumaça, surgiu uma criatura humanoide de quase 3 metros de altura. Aquilo tinha olhos grandes, chifres enormes e seus dentes eram propagados para fora de sua boca. Era uma mistura de bode com cachorro. Eu não sei descrever bem aquilo, mas era uma coisa muito feia. Aquilo passou ao lado da gente e ficou nos encarando. Eu não podia acreditar no que eu estava vendo. Eu até cheguei a olhar pelo espelho retrovisor
e pude ver aquela coisa caminhando entre os caminhões e depois entrou no mato. Aquilo deve ter durado uns 10 minutos, até que não vimos mais nada. Nesse momento, o Gabriel começou a ter uma crise de pânico. Ele queria sair do caminhão, porém não o deixamos, pois havia muita fumaça e isso poderia fazer muito mal. A gente teve muito trabalho para contê-lo. Ele não parava de gritar e disse que aquilo era o diabo e veio buscá-lo. Depois de quase 30 minutos, a polícia controlou a situação. Então descemos do caminhão e pedimos para chamar o SAMU, pois o Gabriel estava muito mal. O SAMU chegou e disse que provavelmente ele teve alguma reação devido às bombas de efeito moral, mas eu expliquei que estávamos dentro do caminhão, com os vidros totalmente fechados. Se fosse o caso, nós iríamos estar na mesma situação. Não havia como ser a fumaça. E eu ainda estava chocado com aquelas criaturas que vimos. O Gabriel teve que ser levado para o hospital. Eu consegui o contato de sua família e informei a situação. A empresa em que ele trabalhava teve que mandar um outro funcionário para buscar o caminhão. Eu segui viagem junto com o Vitor. No rádio nós conversávamos sobre tudo o que vimos. O Vitor disse que aquilo só poderia ser coisa ruim. Não era algo desse mundo. Após eu fazer minha entrega, eu voltei para minha casa. Bem, hoje em pleno 2023, afirmo que aquilo só poderia ser algo além da compreensão humana. No ano retrasado eu mandei uma mensagem para a família do Gabriel e me disseram que ele nunca mais foi o mesmo. Ele tem crises de pânico, acorda gritando à noite, tem surtos e às vezes passa suas próprias fezes em seu corpo. Ele teve que ser aposentado por invalidez. Aquela visão afetou muito a saúde mental dele. E eu até entendo. Aquela sem dúvida foi a coisa mais feia que eu já vi em minha vida. Bruno, eu espero que você possa narrar esse relato. Eu sou fã do seu canal e tenham todos uma ótima noite. Olá a todos do canal Relatos do Frank. Eu me chamo Gustavo. Eu moro em Patrocínio, Minas Gerais. O que eu vou compartilhar com vocês aconteceu comigo em Uberaba, também em Minas Gerais. Essa experiência ocorreu comigo especificamente no ano 2000. Eu tive que criar muita coragem para contar minha história, pois a princípio muitas pessoas achavam que eu era maluco ou queria aparecer. Naquele ano, no mês de julho, eu estava de férias da universidade. Minha mãe queria muito visitar os meus tios que moram em Uberaba. Ela me convidou para acompanhá-la nessa viagem. O meu pai não podia ir pois estava muito atarefado do seu trabalho, e meu irmão mais novo também não podia ir devido ao seu trabalho. Assim que eu tive que acompanhar a minha mãe, pois ela tinha medo de dirigir sozinha na estrada. Bem, em uma determinada manhã, preparamos tudo e pegamos a estrada. O trajeto foi bem tranquilo. Acho que demoramos aproximadamente umas 2 horas para chegar na casa dos meus tios. Eles moravam na zona rural de Uberaba, em um sítio muito bonito. Um lugar com muita grama, havia algumas criações de porcos e eles tinham algumas vacas leiteiras. Meu tio, que aqui vou chamá-lo de Alfredo, me disse que iria preparar um churrasco, pois no dia seguinte seria aniversário da minha prima Gisele, que mora em Uberlândia até os dias de hoje. Tio Alfredo disse que ela estava a caminho. Nos acomodamos na casa e escolhemos um quarto para dormir, eu e minha mãe. Como os meus tios estavam fazendo os preparativos da festa de aniversário da Gisele, tio Alfredo pediu que eu o acompanhasse até o centro para comprar algumas coisas para a festa e para sua casa também. Fomos em sua picape S10, que ele tinha naquela época. Fomos batendo um papo até que chegamos na cidade. Compramos algumas coisas no supermercado e depois tio Alfredo foi até um comércio, onde ele tinha que pagar algumas encomendas que ele fez mês passado. O meu tio e o dono do comércio eram velhos amigos. Eles aproveitaram e bateram um papo descontraído. Meu tio se despediu do dono do comércio. Voltamos para o carro. Porém, na entrada do comércio, apareceu um homem. Aparentemente, ele estava em situação de rua. Ele estava muito sujo, com roupas sujas e rasgadas e fedia muito.
Um detalhe era que aquele mau cheiro era como se ele tivesse defecado nas próprias roupas. Era um fedor insuportável. Aquele homem pediu dinheiro para o meu tio para comprar comida. Tio Alfredo disse que tinha comida no carro, pois tinha acabado de fazer compras e poderia lhe compartilhar um pouco. O homem disse que não queria comida, ele queria dinheiro. Mas o tio Alfredo foi bem sincero com ele e lhe disse: Olha, eu posso te dar comida. Eu posso até comprar comida para você, mas dinheiro eu costumo não dar. Aquele homem disse irritado que não era necessário, pois ele queria comprar sua própria comida, e ficou bravo com a gente. Nesse momento, o meu tio balançou a cabeça em um sinal negativo e pediu que eu entrasse no carro. E aquele homem, em um tom de raiva, disse para o meu tio: Eu já sei o seu cheiro, e eu vou botar pra moer, sem dó e nem piedade. Meu tio, meio sarcástico, lhe disse: Pode botar para moer. Eu como moído acompanhado de feijão tropeiro, sem dó e nem piedade também. Meu tio entrou no carro e disse que aquele homem queria dinheiro para comprar cachaça. Mas ele estranhou, pois nunca tinha visto aquele homem ali no centro da cidade. Entramos no carro, voltamos para o sítio, passamos o dia e, quando foi por volta das 5 horas da tarde, minha tia, que aqui vou chamá-la de Miranda, pediu que eu fosse buscar minha prima com sua família na rodoviária, porque tio Alfredo estava ocupado cuidando dos animais, e a essa hora estava previsto para que ele chegasse na rodoviária. Eu peguei a sua picape e fui buscá-los. A distância do sítio até a rodoviária era de aproximadamente uns 8 quilômetros. Tio Alfredo pediu que eu fosse buscá-los na rodoviária em seu carro. Eu me lembro que, mais da metade do caminho, para minha surpresa, eu vi aquele mesmo homem que ameaçou meu tio lá no centro. Ele estava bem na beira da estrada de terra. Eu fiquei surpreso, tentando entender como aquele homem conseguiu chegar ali. Quando eu passei por ele, aquele homem fechou a cara, mas eu não liguei muito e continuei. Cheguei na rodoviária, peguei minha prima e sua família, voltamos para o sítio e a noite foi muito descontraída. Jantamos, conversamos em família. Lá por volta das 11 horas, todos fomos dormir. No dia seguinte, quando nós estávamos reunidos na cozinha, o filho da Gisele, que naquela época era uma criança de apenas 11 anos, perguntou para minha tia: Vovó, por que o cachorro estava rosnando perto da janela do quarto? Tia Miranda se virou e perguntou: Que cachorro? Tinha um cachorro rosnando e cheirando a janela do meu quarto, disse o menino. Não, menino, respondeu a minha tia. Os cães ficam no canil perto da entrada do sítio. Você deve ter ouvido alguma outra coisa. De fato, o canil ficava bem afastado da casa do sítio. Finalmente, era o aniversário da minha prima Gisele. Preparamos tudo para a festa que iríamos fazer à noite. E por volta das 8 horas da noite, começaram a chegar alguns convidados. Ali começamos a assar uma carne e tomar algumas bebidas. O clima estava muito agradável. Estava a família e os amigos reunidos. Eu me lembro que havia outras crianças além do filho da Gisele. Quando já era quase meia-noite, muitos dos convidados começaram a ir embora. Porém, os cães que estavam ali no canil começaram a latir sem parar. Teve uma hora que o meu tio foi até o canil verificar o que estava atraindo a atenção dos cães. Ele olhou de relance, mas parece que não viu nada. Ele voltou para onde estávamos. Já estávamos guardando algumas coisas para dentro da casa e limpando também. Foi quando uma das crianças foi até a minha mãe e disse: Olha, tem um cachorro grande ali. Ele está andando que nem gente. Olha lá. Ele apontou para dentro do matagal. Foi aí que eu pude ver de fato algo muito estranho. Havia um cachorro enorme, andando em duas patas como uma pessoa, vindo bem devagar em direção à casa. O bicho tinha olhos amarelos e eu comecei a sentir um fedor insuportável. O mesmo mau cheiro que eu senti quando eu vi aquele sujeito lá no centro da cidade no dia anterior. Nessa hora, eu gritei para todo mundo entrar na casa. Meu tio perguntou o que estava acontecendo. Eu apontei e disse: Olha lá. Meu tio, quando viu, exclamou: Mas que merda é essa? Entramos todos na casa. Em questão de segundos,
escutamos aquilo correr em 4 patas e se jogou violentamente contra a porta. Aquele bicho começou a dar cabeçadas na porta também. Haviam, além de mim, uns 4 homens na casa. As mulheres e as crianças estavam gritando e chorando de desespero. Meu tio pediu que a tia Miranda e as outras mulheres trancassem todas as portas e janelas da casa, e rapidamente assim elas fizeram. Escutamos aquele bicho rosnar e dar cabeçadas na porta, e nós escorávamos a porta para que aquele bicho não conseguisse arrombá-la. Uma das mulheres que estava na casa perguntou que bicho era aquele, e teve um dos homens que falou que aquele bicho era um lobisomem. Aquele cheiro estava quase me fazendo desmaiar, mas eu tinha que me manter firme escorando a porta para que aquele lobisomem não entrasse. Nós escutamos ele quebrar tudo lá fora, mesas, cadeiras, ele comeu a carne que estava assando, dava gritos horríveis, até que um certo momento tudo parou. E escutamos passos daquele ser horrível indo embora, correndo para dentro do mato. Foi horrível. Todos que estavam na casa ficaram com receio de sair, entrar em seus carros e ir embora. Nós pensávamos que o terror tinha acabado, porém, creio que uns 20 minutos depois, aquela coisa voltava e dava cabeçadas na porta. Acreditem se quiser, ficamos a noite inteira na sala suportando aquilo. Quando parecia que aquele lobisomem tinha ido embora, de surpresa ele aparecia e começava a dar pancadas nas portas. E quando estava amanhecendo, foi que percebemos que de fato aquele demônio foi embora. O restante dos convidados, vendo que o dia estava claro e que já não havia mais perigo, entraram nos seus carros, foram embora. Saímos da casa e podemos ver o estrago que aquele bicho fez. Mesas, cadeiras, lixo, estava tudo revirado. Começamos a limpar tudo. Meu tio foi verificar os seus animais e percebeu que estava faltando um porco lá no chiqueiro. Tio Alfredo voltou furioso, dizendo que iria dar um fim naquele lobisomem. Ele pegou seu carro e foi até os sítios vizinhos, perguntando se alguém tinha visto aquela criatura. Os sitiantes vizinhos disseram que dias anteriores teve gente que viu aquele ser andando pela região e aconselharam meu tio a comprar uma arma. Um dos donos dos sítios vizinhos emprestou uma espingarda para o meu tio Alfredo. Minha mãe queria ir embora, mas ao mesmo tempo ela tinha receio de deixar os meus tios sozinhos ali. Quando chegou a noite, meu tio ficava de vigília na sala com a espingarda. Mas aquele lobisomem não apareceu mais. Teve um dia que eu e o meu tio fomos na cidade fazer algumas compras e, para nossa surpresa, encontramos aquele sujeito estranho na rua. Ele olhou para o meu tio e disse com um sorriso macabro: Eu não te disse que eu boto pra moer? Eu sou o predador. Meu tio, já com sangue nos olhos, apontando o dedo para aquele sujeito, lhe disse: Aparece lá no sítio de novo, miserável, que o que é teu tá guardado, seu filho de corno. O sujeito começou a rir alto, deu as costas e foi embora. Bom, passando-se os dias, eu e minha mãe voltamos para Patrocínio. Contamos o que vimos para o meu pai e o meu irmão. Eles acreditaram devido ao estado em que estava minha mãe. Eu até comentei com outras pessoas, mas muitos me chamaram de louco ou mentiroso. Então eu achei melhor não contar isso para ninguém. Mesmo depois de tanto tempo, ainda é um pouco difícil não ficar tenso quando me lembro desse caso. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite. Olá, Bruno, e olá a todos do canal Relatos do Frank. Eu me chamo Ismael. Eu sou de São José do Rio Preto, tenho 36 anos. Eu sou um cara que sempre gostei muito do mundo fitness. Sempre gostei de fazer academia desde a minha adolescência. E nesse meio que frequento, eu conheci muitas pessoas e ouvi muitas histórias, inclusive histórias sobrenaturais. Certa vez eu estava fazendo musculação com 2 amigos meus, e um deles, que aqui vou chamá-lo de José, nos contou a vez que ele teve um relacionamento amoroso com uma lobisomem, sem se dar conta disso. Ele começou a nos contar essa história
enquanto descansávamos dos exercícios. Eu vou contar essa história com as próprias palavras dele, como se fosse ele narrando para vocês. Olá, eu me chamo José. Eu tenho 29 anos. No ano de 2007, eu tive uma das piores experiências da minha vida e que muita gente não acredita, mas que me deixou traumatizado. Tudo aconteceu em uma manhã em que eu resolvi fazer trilha em uma área serrana aqui no interior de São Paulo. Eu resolvi fazer isso com a minha ex-namorada. Nós fomos fazer essa caminhada lá para as 8 horas da manhã. Quando estávamos começando a subir, eu vi um pouco à minha frente uma mulher linda. Confesso que aquela mulher me chamou muito a atenção. Enquanto subíamos a serra, eu ia conversando com a minha ex-namorada. Mas quando eu percebia que a minha namorada estava distraída, eu aproveitava para admirar o corpo perfeito daquela mulher, que de uma certa forma percebeu que eu a admirava. Depois de um bom tempo, finalmente chegamos no topo e nós pudemos admirar uma vista fantástica que aquela serra nos proporcionava. Havia um grupo de pessoas que estavam lá em cima. Teve uma hora que minha ex-namorada queria muito ir ao banheiro e ela disse que iria para dentro do mato se aliviar. Eu aproveitei a oportunidade e, meio como quem não quer nada, eu fui até aquela mulher e perguntei que horas eram, mesmo eu estando com meu celular no bolso. Nisso, ela abriu um sorriso e começamos a conversar um pouco. Ela disse que seu nome era Sara. Ela era nova na cidade e ela passou o seu número para mim. Depois disso, eu fui atrás da minha ex-namorada para ela não desconfiar. Depois daquele dia, eu liguei para a Sara e começamos a trocar mensagens, até que nos encontramos às escondidas. E teve algumas vezes que nós nos encontramos em um motel. Porém, teve um dia que, por um vacilo meu, eu esqueci o meu celular na casa da minha ex-namorada. E só fui me dar conta quando eu cheguei em minha casa de noite. Foi aí que o inferno começou. A minha ex viu todas as mensagens que eu e a Sara trocamos, mensagens muito íntimas e picantes. A minha ex-namorada ligou para ela e tirou satisfação perguntando o que a Sara queria comigo. Não é nem preciso falar o que aconteceu depois. No dia seguinte, eu fui na casa da minha ex-namorada buscar meu celular. Ela, furiosa, disse que estava tudo acabado entre nós. Um relacionamento de quase 5 anos. Os pais dela disseram para eu sumir, não aparecer mais, porque o que eu fiz não é papel de homem. Me devolveram o meu celular e eu fui embora. Minha ex estava aos prantos, chorava muito. Foi um dia amargo. A Sara ligou para mim e disse que recebeu uma ligação da minha ex, mas ela não se importava. Ela queria se encontrar comigo no motel de novo e disse que eu merecia uma mulher melhor que minha ex. Eu estava arrasado e disse que era melhor acabarmos com aquilo. Eu tinha me dado conta da grande besteira que eu fiz. A Sara, furiosa, disse que ela não era mulher para ser usada daquela forma e que ela não iria fazer o papel de amante. E ela ameaçou, dizendo que eu iria ser sua por bem ou por mal. Nessa hora eu estava nervoso e disse a ela que não me procurasse mais. Eu desliguei o telefone e tentei ligar para minha ex-namorada e pedi perdão a ela, mas ela não me atendeu mais. Depois de alguns dias, algo estranho aconteceu. Eu estava chegando na minha casa quando eu vi a Sara na porta da minha residência. Eu perguntei o que ela estava fazendo ali e como ela descobriu onde eu morava. Eu disse para ela não me procurar mais. Eu arruinei um relacionamento de 5 anos com minha ex-namorada. Eu não estava me sentindo bem com aquela situação. A Sara insistia, mas eu falava para ela ir embora. Teve um momento que ela pegou no meu braço e apertou com uma força que me surpreendeu. Eu pensei que ela fosse quebrar o meu braço. E disse para ela me soltar. Ela me empurrou, me fazendo cair no chão. Eu fiquei me perguntando como aquela mulher conseguia ter tanta força. Na noite seguinte, lá para as 10h30, eu estava fazendo um trabalho da faculdade.
quando eu comecei a escutar passos atrás da casa. A princípio eu pensei que fosse um ladrão, pois na parte de trás da minha casa era só mato. Foi aí, para minha surpresa, que a Sarah começou a bater na porta da cozinha, chamando meu nome, pedindo para eu abrir. Ela disse que queria conversar. Foi inacreditável aquela cena. Aquela mulher era realmente louca, e eu me perguntava onde foi que eu me meti. Eu gritei para ela ir embora, ou eu chamaria a polícia. Aquilo já estava indo longe demais. Foi aí que a Sarah gritou e disse: Se não é do jeito que eu quero, eu vou matar você e aquela sua ex mesquinha. Ela disse isso com aquela voz gutural, que já não era mais humana. Ela começou a gemer e fazer uns barulhos estranhos, que já não eram mais de uma pessoa, mas sim de um animal que parecia ser grande. Eu comecei a escutar barulhos de ossos se quebrando e se deslocando. Eu estava ficando com medo e já não entendia o que estava acontecendo de fato. Foi então que eu acendi a luz do lado de fora da casa e olhei para a janela basculante da cozinha e vi a coisa mais bizarra da minha vida. Eu vi a Sarah sem roupa, mas ela estava ficando com as pernas cada vez mais largas, como a de um gato. Algo parecia andar por debaixo da sua pele e pelos começavam a cobrir parte do seu tronco. A cabeça dela cada vez mais se deformava e ela babava sangue, acho que devido aos ossos de sua face estarem sendo deslocados. Seus olhos ficavam cada vez mais vermelhos. Eu fiquei paralisado de medo, vendo aquilo sem acreditar no que eu via. Aquela mulher exuberante, linda, agora era uma besta deformada, com uma cara de cão e gente ao mesmo tempo. Dava para saber que era ela, mas seu rosto era a coisa mais feia que eu já via em minha vida. Aquele monstro estava de quatro, deveria ter quase o tamanho de um boi, e começou a arranhar a porta e dar patadas. Aquela coisa começou a dar voltas ao redor da casa, e urrava de raiva por não conseguir entrar. O desespero bateu e eu comecei a rezar, pedindo para aquela coisa ir embora. Eu pensei em chamar a polícia, mas eles poderiam achar que eu estava passando um trote ao dizer que minha amante havia se transformado em um monstro e queria me pegar. Para o meu alívio, eu escutei 2 tiros. Um dos vizinhos escutou aquele monstro e viu a criatura. Aquela besta saiu correndo e se embrenhou no mato que ficava atrás da minha casa. Depois de alguns minutos, meu vizinho bateu na minha porta, chamando meu nome. Eu abri a porta e ele perguntou se eu estava bem. Ele empunhava uma pistola, pois ele trabalhava em um tribunal de justiça. Ele conta que ouviu os barulhos daquele monstro e resolveu olhar pela janela do seu quarto, e viu aquela coisa também. Meu vizinho disse que aquilo era um lobisomem. Ele perguntou se teria como eu dormir na casa de um parente naquela noite, pois poderia ser perigoso e aquele lobisomem ou aquela lobisomem poderia voltar. Eu liguei para minha tia perguntando se eu poderia dormir na casa dela naquela noite. Ela disse que sim. Meu vizinho me levou em seu carro. Eu contei para minha tia o que aconteceu. No começo ela duvidou da minha história, mas meu vizinho, que era desembargador de justiça, disse que era tudo verdade, pois ele atirou naquela coisa e aquilo não era brincadeira. Eu passei uns dias dormindo na casa de parentes. Resolvi me mudar daquela casa. Eu estava preocupado com minha ex-namorada, pois eu achava que a Sarah poderia ter ido atrás dela também. Mas a minha ex-namorada não atendia às minhas ligações. Enfim, eu tive que me mudar para outra casa. Eu tive que trocar de número por segurança e nunca mais vi a Sarah. Por muito tempo eu tinha medo de sair na rua, pois eu tinha a sensação de que ela poderia estar me seguindo. Mas de fato ela nunca mais apareceu. Eu posso afirmar que tudo o que eu vivi foi real. Aconteceu em plena cidade. Foi um inferno na minha vida. Devido à decisão errada que eu tomei, a minha vida desmoronou. Eu quase perdi a minha vida.
Acabei com um relacionamento feliz por momentos de prazer que não valeram a pena, que apenas me trouxeram sofrimento para mim e outras pessoas ao meu redor. Antes de terminar, eu gostaria de deixar um conselho a vocês. Pense 2 vezes antes de trair sua esposa, seu esposo ou quem quer que esteja ao seu lado. As consequências não são boas. Você pode não conseguir ocultar isso por muito tempo e, de quebra, pode ter uma experiência que eu tive. Cuidado. Olá a todos do canal, eu me chamo Tobias. Eu quero relatar uma experiência que eu tive no ano de 2016. Naquele ano eu estava morando em São João de Meriti, Rio de Janeiro. Eu morava em uma república junto com os meus amigos de faculdade. Porém, eu tenho parentes que vivem no interior do Paraná. E um deles viviam em um sítio chamado São Judas Tadeu. Lá viviam minha avó, meu tio e minha tia e o meu primo, Mateus, de 8 anos. Nas férias da faculdade, no meio do ano, eu fui convidado para passar férias no sítio deles. Eu comprei minha passagem e fui de ônibus para o Paraná. Chegando na rodoviária, o meu tio me buscou e fomos para casa. Eu estava muito feliz de poder rever a minha avó, minha tia e o meu primo. Lá naquele sítio, eles criavam porcos, galinhas e outros animais. Eu tive que me acostumar com o clima frio, pois no meio do ano, lá é muito frio em comparação ao Rio de Janeiro. Eu iria passar uns 7 dias lá no sítio e depois eu voltaria para o Rio de Janeiro. Durante o tempo que eu estava lá, eu desfrutava da companhia dos meus parentes, comendo uma boa comida caipira, passeando pelo sítio e certa vez o meu tio, o Damião, me convidou para ir na mata com ele fazer trilha. Ali naquela mata havia um rio que ele queria me mostrar. Eu estava encantado com a beleza daquele lugar. Meu tio me disse que à noite, às vezes, ele gostava de caçar naquela mata com alguns amigos. Depois de algum tempo conversando, retornamos para casa. Teve um dia que eu estava tomando café na cozinha, junto com a minha avó e a minha tia. Eu confesso que eu estava um pouco entediado com a conversa delas. Deveria ser lá para as 5 horas da tarde. Tio Damião tinha saído para levar o carro no mecânico, que fica na cidade, e não tinha hora prevista para voltar. Na verdade, quando ele saiu, eu estava dormindo, mas se ele tivesse me chamado, com certeza eu iria com ele. Eu comentei com a minha avó que eu iria fazer trilha na mata. Minha avó disse que não era muito seguro andar ali sozinho, pois eu poderia me perder. Ela sugeriu que eu fizesse isso no dia seguinte. Eu disse a ela que não se preocupasse. Eu já tinha uma noção do caminho a percorrer naquela mata, pois o meu tio me ensinou quando fomos juntos lá. Além do mais, quando eu era mais novo, eu fazia parte do grupo de escoteiros da igreja que eu frequentava. Eu estava acostumado com matas e sabia me virar bem nesses ambientes. Além do mais, passear naquele lugar era uma nostalgia para mim. Me fazia lembrar dos tempos de escoteiro. Minha avó e minha tia disseram que eu deveria tomar cuidado caso eu fosse lá. E me disseram algo que a princípio eu não entendi muito bem. Elas disseram para eu voltar antes de escurecer. E se escurecesse e eu ainda estivesse dentro daquela mata, em hipótese nenhuma, eu deveria assoviar. Elas disseram isso de uma maneira eloquente e muito séria. Eu perguntei o porquê daquilo. Minha avó me disse que assobiar naquela mata atrairia algo que eu não iria gostar nem um pouco de ver. Elas disseram para eu, se possível, voltar antes de escurecer. Enfim, eu peguei o meu celular, levei uma lanterna e comecei a caminhar em direção à mata. Após caminhar dentro daquela mata, eu cheguei na beira do rio e comecei a desfrutar a beleza daquele lugar. Fiquei tirando algumas fotos, tirei algumas selfies e quando eu me dei conta já era quase umas 6h15 da tarde e estava começando a escurecer.
Eu fiquei matutando sobre aquela instrução que minha avó e minha tia me deram e achei aquilo uma bobagem e coisa de superstição de gente do interior. Eu deveria estar a uns 5 quilômetros de distância da casa do meu tio. Eu estava usando a lanterna para voltar para casa. Apesar de estar escuro, tudo aquilo para mim era uma aventura. E foi em um momento que eu assobiei, pois achava que era uma bobagem e se eu assobiasse, eu queria saber o que iria acontecer. Eu fiz aquilo mais de curiosidade, mas eu não imaginava que era por algo sobrenatural. Eu achava tudo aquilo uma besteira. Rapidamente começou a esfriar mais do que o normal, quando de repente eu percebi que haviam passos ao longe. Mas quando eu parava de caminhar, aqueles passos também paravam. Eu comecei a caminhar de novo e novamente tive aquela impressão de que havia alguém a mais caminhando comigo naquela mata, e dessa vez parecia estar mais perto do que antes. Eu pensei que fosse um animal e fiquei preocupado, se poderia ser um animal selvagem, por exemplo. Eu comecei a caminhar mais rápido. Foi quando eu escutei os passos, creio que a uns 2 metros de distância atrás de mim. E dava para perceber que era um bípede, ou seja, poderia ser uma pessoa. Meu coração estava acelerado, pois eu pensava ser alguém mal intencionado ou talvez um maníaco naquela mata. Eu resolvi me virar para trás e ver quem estava atrás de mim. E pasmem, o meu sangue congelou e fiquei arrepiado até a alma com o que eu vi. Havia um ser humanoide que tinha uma boca que parecia estar rasgada. Em cima da sua cabeça, eu não sei se ele tinha um par de chifres ou eram as suas orelhas. Era um ser esguio, mas muito alto. Suas mãos tinham dedos longos e parecia ter uma cor meio acinzentada. Eu mirei a lanterna e fiquei olhando aquele bicho. Ele olhava para mim fixamente, com seus olhos quase que totalmente amarelos. Eu fiquei paralisado de medo vendo aquela criatura por alguns segundos. Mas o meu cérebro gritava em minha mente: corra! Então eu comecei a correr. O pior é que ainda faltava um pouco para eu chegar na casa do sítio. No desespero, correndo, eu deixei o meu celular cair do meu casaco. Aquela coisa estava me perseguindo. Para piorar, eu comecei a correr entre as árvores e me dei conta que eu estava correndo para o caminho errado. Eu já estava praticamente perdido. Meu coração batia acelerado. Eu respirava de maneira ofegante. Eu escutava uma respiração ofegante e pesada, e passos que pareciam vir de todos os lados, como se estivesse tentando me cercar. Eu mirava para todos os lados com a minha lanterna, mas eu não via mais aquela criatura, mas os seus passos eram nítidos. Eu resolvi então subir em uma árvore, para ver se de lá de cima eu conseguia me orientar, ou talvez conseguia ver a casa, e assim finalmente sair daquela mata. Eu estava em cima da árvore. Eu escutava os passos lá embaixo, e aquela respiração ofegante. Porém, eu não conseguia mais ver aquela criatura. Aquilo durou alguns minutos, até que aqueles passos começaram a ficar mais fracos, como se estivesse agora bem longe. De repente, eu escuto alguém chamando o meu nome. Eu reconheci aquela voz. Era o meu tio Damião. A sua voz vinha da direção oeste. A princípio eu fiquei com muito medo de descer, mas aqueles passos já não eram mais possível se escutar. Então eu desci e saí correndo como um louco. Eu não me importava quando eu batia com meu rosto nos galhos das árvores. Eu comecei a gritar enquanto corria. Eu fui correndo na direção do meu tio. Eu comecei a ver uma luz no meio das árvores. Era ele que estava me procurando com uma lanterna, até que finalmente eu o encontrei. E quando ele me viu, foi logo me dando uma bronca. Você é doido, Tobias. Se você não souber andar nessa mata sozinho, você pode se perder. Minha mãe e minha irmã estavam preocupadas com você. Tio Damião viu o estado em que eu estava e perguntou o que tinha acontecido. Eu disse a ele que se eu contasse, ele não iria acreditar. Mas antes de eu contar para ele, ele me perguntou: por acaso você assobiou? Eu disse que sim. Estávamos caminhando para casa
e ele me disse que tem uma criatura naquela mata que, se você assobiar, ela vem atrás de você, pois ela não gosta que ninguém assobie. Meu tio disse que quando ele vai caçar naquela mata, ele nunca vai sozinho. Ele sempre vai em grupo e ninguém se atreve a assobiar. Ninguém sabe ao certo o que é aquela criatura bizarra. Ela aparece se você andar sozinho naquela mata. É como se fosse uma espécie de guardião da floresta. Mesmo se você estiver armado ou em grupo, você deve tomar muito cuidado e não assobiar. Há anos que as pessoas falam dessa criatura, e já teve até um caso de um caçador que tentou capturar essa criatura e nunca mais retornou. Quando chegamos em casa, minha avó viu que eu estava muito assustado. Ela disse que ali naquela mata existem coisas que nem imaginamos, e só andam naquela região quem conhece bem o lugar, e jamais devemos desafiar o sobrenatural. 2 dias depois eu fui embora, e para variar eu estava sem o meu celular. Eu voltei para o Rio de Janeiro. Confesso que às vezes, mesmo nos dias de hoje, eu ainda tenho pesadelos com aquela criatura me perseguindo. Eu não cheguei a contar essa história para outras pessoas porque é algo difícil de acreditar. E a essa altura do campeonato eu nem me importo se elas acreditam na minha experiência ou não. O que é relevante é que eu passei por essa experiência e eu nunca mais vou me esquecer. De qualquer forma, eu espero que vocês tenham gostado do meu relato. Me despeço de todos e tenham uma ótima noite. Os casos que eu irei narrar no canal tratam-se de relatos reais e servem como alerta para você que costuma abrir a porta de sua casa de madrugada, atraído ou atraída por certos barulhos. Cuidado, sua vida pode estar em perigo. São relatos de pessoas que viveram uma experiência com uma criatura sinistra, o Wendigo. Imita vozes de familiares ou pessoas próximas para atrair as suas vítimas. É uma lenda muito difundida no norte dos Estados Unidos e algumas partes do Canadá. Todavia, não existem provas de que os relatos aqui são verdadeiros, assim como também não existem provas de que esses relatos são falsos. Cabe a você acreditar ou não. Vamos ao primeiro caso. Um casal na Carolina do Norte, Estados Unidos, se mudou para uma cidade mais ao sul do estado. Seus nomes são Roger e Jane. Roger trabalhava como engenheiro em uma empresa e o mesmo foi transferido para essa cidade no interior para trabalhar na obra de uma ferrovia. Eles passaram a morar em uma casa no meio de um bosque. Era inverno e a paisagem estava coberta pela neve. Uma certa noite, às 3 horas da manhã, Roger acorda com seu cão, um Golden Retriever. Agitado, ele arranhava as portas do fundo e latia. Roger desceu as escadas e foi até o seu cão. Ele abriu a porta pensando que seu cão queria fazer as suas necessidades. Um detalhe curioso foi que o seu cão, após sair, correu em disparada para a parte mais escura do bosque. Ele latia, mas cada vez mais os seus latidos foram se escutando mais distante, até que não se escutou mais nada. Roger, após 10 minutos esperando o seu cão, ficou preocupado pois o mesmo não voltava. Ele começou a perceber que o seu animal estava demorando muito. Ele ficou preocupado, então vestiu um agasalho, colocou suas botas de inverno e pegou uma lanterna e foi à procura do seu cão. Ele se embrenhou no bosque escuro. Ele chamava o seu cão, mas nada se escutava. Roger sentiu um calafrio, mas não devido à baixa temperatura, e sim devido ao silêncio fora do normal. Não se escutava nada, grilos, aves, absolutamente nada. Ele foi caminhando cada vez mais bosque adentro, até que ele sentiu uma presença atrás de si, e para o seu susto, ele escutou a voz de sua esposa. Ele se virou rapidamente, mirou com a lanterna, mas não viu ninguém. Confuso, ele se perguntava o que sua esposa estava fazendo ali, de madrugada no meio do bosque.
De repente ele escutou de novo a voz da sua esposa, que o chamava da parte mais baixa e escura daquela região. Ele caminhou até a direção dos sons. Ele sabia que era a sua esposa. Estava uma noite clara, devido à lua, o que permitiu que ele pudesse ver uma pessoa tentando se esconder atrás de uma árvore. Mas o que lhe chamava a atenção é que era uma pessoa muito alta, fora do normal. Aquele sujeito estava a uns 40 metros de distância. Roger mirou com a sua lanterna e pôde ver a coisa mais horrível que viu na sua vida. Um ser humanoide de quase 4 metros de altura. Braços longos, garras enormes, olhos totalmente negros e fundos. Uma boca grande e rasgada que mostrava dentes afiados. Aquele ser olhava com muita raiva para Roger. Roger saiu correndo o mais rápido possível. Quando ele estava quase chegando em casa, ele viu o seu cachorro que o aguardava em frente à porta dos fundos. Os dois entraram. Roger trancou a porta, subiu as escadas e, para sua surpresa, ele viu a sua esposa que dormia profundamente em sua cama. Roger não conseguiu dormir naquela noite, obviamente. No dia seguinte, ele contou o ocorrido para sua esposa. Desde então, ele nunca mais andou naquele bosque, mesmo de dia. Ele relata o seguinte, abre aspas, eu não tenho ideia do que era aquilo, mas não era algo normal. E se eu não tivesse percebido antes a presença daquela criatura, eu não estaria aqui contando o meu relato para vocês. Fecha aspas. O segundo caso será relatado em primeira pessoa, então vamos lá. Olá a todos, eu me chamo Weber, e essa experiência aconteceu comigo em 2012 no estado de Michigan. Na minha cidade, todos os anos, a prefeitura local contratava pessoas para preparar trilhas no meio dos bosques, a fim de receber turistas e visitantes para a temporada de fim de ano. Geralmente o trabalho começava 3 meses antes. Eu fui contratado juntamente com outras 12 pessoas. Um certo dia, havia muito trabalho que ser feito. Passei o dia todo cortando algumas lenhas e limpando uma área perto de um lago que estava quase congelado. Devido a estar muito tarde, não daria tempo de voltar para casa. Eu tive que passar a noite na casa de apoio, que era usada pelos trabalhadores responsáveis pela limpeza do bosque. Era uma cabana. Já estava escuro. Eu jantei e, após ler um livro, eu fui dormir. Me lembro que, de madrugada, eu acordei com um barulho no telhado. Eu pensei que fosse a neve que havia caído. Eu tentei dormir de novo, e quando estava quase dormindo, eu escuto de novo algo caindo no teto da cabana. Só que dessa vez, o barulho foi seguido por um estridente som de arranhão no telhado da casa. Eu fiquei mais alerta dessa vez. Eu pensava que poderia ser algum animal selvagem rondando a casa. Eu sentia meu coração começar a bater mais forte, pois eu percebi que aquilo que estava lá fora andava em 2 pernas e parecia ser até maior que a cabana. Eu tentava dar um sentido lógico para tudo aquilo. Porém, o fato de que as duras condições meteorológicas daquela noite e o fato da cabana estar praticamente isolada descartava qualquer chance de alguém em plena madrugada estar tentando fazer algum tipo de brincadeira. Eu decidi enfrentar o intruso que estava lá fora. Coloquei minhas botas, mas não acendi as luzes. Antes de verificar quem estava no teto, com os meus olhos mais acostumados com a escuridão, eu olhei para o bosque que estava ao lado da cabana. Foi aí que eu tive a total certeza que algo estava olhando para dentro da cabana. Como um sexto sentido, os pelos da minha nuca se arrepiaram ao ver que uma silhueta muito grande me observava da parte do bosque. O meu polegar logo teve a tentadora vontade de ligar a lanterna e iluminar o que estava ali me observando. Eu tentei me controlar para não fazer isso. No meu íntimo, eu escutei uma voz dizendo que se eu acendesse aquela luz,
eu não sobreviveria para ver o amanhecer. Lentamente eu voltei para a cama e tranquei a porta que estava atrás de mim. Quando amanheceu e eu vi a luz do sol, eu tive coragem para sair da cabana. Então eu pude ver pegadas grandes e anormais que saíam do bosque e iam em direção à porta da minha cabana. Eu voltei para a cidade e disse para os meus companheiros de trabalho a minha experiência, mas ninguém acreditou em mim. Porém, dias depois, 4 dos meus companheiros afirmam ter visto a mesma coisa que eu. Um deles chegou a se esconder debaixo da cama ao perceber que uma criatura de olhos negros olhava para dentro do quarto. Espero que a minha experiência possa servir de alerta para pessoas que costumam abrir a porta de suas casas quando escutam qualquer barulho estranho. A lenda do Wendigo é conhecida por ser um espírito vingativo, sanguinário e que devora suas vítimas sem dó e nem piedade. Muitos relatos são encontrados em fóruns na internet. Como mencionado anteriormente, é uma lenda. Não posso afirmar se são histórias reais ou falsas. Cabe a você acreditar ou não, pois toda lenda tem um fundo de verdade.